Próxima questão, considere a função f de R em R definida por essas três sentenças, né? Então podemos afirmar que a imagem dessa função é... Bom, então o que ele quer? Da função f, ele quer a imagem de f. Bom, pessoal, quem sabe a gente esboce aí o gráfico da função f, porque se a gente conhece o gráfico da função f, para você determinar a sua imagem, basta projetar o gráfico sobre o eixo y, né? Comprimir o gráfico ali sobre o eixo y. Essa compressão, vamos dizer assim, te dá a imagem da função. Então é isso que eu vou fazer, vou esboçar o gráfico dessa função. Inicialmente, olhando para a primeira sentença, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 2. Bom, o que eu sei a respeito do gráfico dessa função, pessoal? Eu sei que o gráfico vai ser uma parábola, porque é a função do segundo grau, concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, vai tocar o eixo y no ponto de ordenada 2, né? Esse é o papel do c da função do segundo grau. O que mais? Vamos determinar o x-vértice e o y-vértice aqui, para a gente ver, determinar as coordenadas do vértice. X-vértice, qual é a forma do x-vértice? É menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o parâmetro b é 1 sobre 2a. O a é 1 também, 2 vezes 1, 2. Então tá aqui, ó. O x-vértice é menos 1/2. Bom, agora eu devo calcular também o y-vértice. O y-vértice, tá? Como eu estou falando da imagem da função, pessoal, a imagem da função, e a imagem de uma função do segundo grau está intimamente ligado ao vértice da parábola, é por isso que eu estou calculando aqui o x-vértice e o y-vértice, tá? Vamos lá. Agora, para a gente calcular o y-vértice, você pode proceder de duas formas. Ou você usa a fórmula prontinha, menos delta sobre 4a, sem problema nenhum, ou use a definição. O que eu quero dizer com definição? É o seguinte... O y-vértice é a imagem do x-vértice. O y-vértice é a imagem do x-vértice. Quando eu conheço o x-vértice, eu gosto de usar a definição. Calcular o y-vértice dessa forma, é a imagem do x-vértice. Então, o y-vértice aqui vai ser o f do x-vértice, ou seja, o f de menos 1/2. F de menos 1/2. Então, substituindo o x aqui por menos 1/2, você vai obter menos 1/2 ao quadrado, menos 1/2 mais 2, né? Mais 2. Vamos lá. Menos 1/2 ao quadrado vai dar 1/4. Menos 1/2 mais 2. Vamos ver quanto é que vai dar essa continha? 1/4 menos 1/2 mais 2. Tirando o mínimo aí, o mínimo vai ser 4, né? O mínimo é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1. Menos 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1 dá 2. Mais 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2, 8. Isso vai dar 1 mais 8, 9, menos 2, 7. 7 quartos. Então, 7 quartos. Agora, vê se você concorda comigo. Tendo em vista que a parábola tem concavidade voltada para cima, e o y-vértice é 7 quartos, essa função não vai possuir raiz, na verdade. Porque o vértice da parábola, pessoal, olha só, o vértice da parábola vai ser o ponto de coordenadas menos 1/2, vamos ver se a gente faz aqui, ó, menos 1/2, e o que mais? 7 quartos, vamos colocar 7 quartos, mais ou menos aqui, ó, um pouquinho menor que 2, ó, em vista do y-vértice, né? A gente conclui que essa função não vai possuir raiz, porque o seu vértice é aqui e ela tem concavidade voltada para cima. Muito bem. O que mais a gente sabe? Agora a gente já consegue esboçar o gráfico da função, né? Eu sei que toca o eixo x, o eixo y no ponto de ordenada 2. Aqui está o 2, ó. Não é verdade? Aqui está o 2, tá. E concavidade voltada para cima. Então, um esboço desse gráfico é esse aqui. Só uma ideia, tá, pessoal? Isso. Pronto. Mas qual é o detalhe que a gente deve observar? O detalhe que a gente deve observar é que essa sentença é válida para o x menor ou igual a 0. Então, a parte desse gráfico correspondente a x maior do que 0, você apaga. Essa aqui. Pronto. E lembrando que aqui, olha, continua infinitamente, tá bom, pessoal? Continua infinitamente. Muito bem. Agora eu vou pensar na segunda sentença, né? F de x igual a 1. Se x variar de 0 a 2. F de x igual a 1 tem por gráfico uma reta horizontal que passa pelo ponto de ordenada 1 aqui, olha. Então, essa reta aqui é válida para x entre 0 e 2. Então, vai aqui até o 2. Vai até aqui o 2, tá? E aqui vale 1. Bacana. Bolinha aberta aqui e aqui.
Pronto. Agora vamos pensar na última sentença, né? Menos x mais 2. O que é, pessoal? O gráfico da função f de x igual a menos x mais 2. É a bissetriz dos quadrantes pares, o menos x é a bissetriz dos quadrantes pares. Esse aqui, tá vendo? Deslocado 2 unidades para cima. Então, ó, raciocina comigo. Aqui está a bissetriz dos quadrantes pares. Eu vou deslocar 2 unidades para cima. Quando você deslocar 2 unidades para cima, esse aqui que você vai obter. Ó. Por que eu estou riscando apenas essa parte? Porque é válida para x maior ou igual a 2. E aqui, ó, uma bolinha fechada. Tudo bem? Agora a gente tem condições. Aí está o gráfico da função f, né? Bonito esse gráfico, não é verdade? Está o gráfico aqui da função f. Agora a gente tem condições de determinar a sua imagem. Intuitivamente, como a gente deve proceder, dado o gráfico da função, de uma função? É achatar, comprimir esse gráfico sobre o eixo y. Essa compressão, vamos dizer assim, esse achatamento, vai de onde a onde? Vê se você concorda comigo, pessoal. Ó, vai de 7/4, incluindo 7/4, até mais infinito. A gente tem aqui também o 1, né? Quando você achatar essa parte aqui, você vai obter um pontinho aqui correspondente ao 1. E daqui, quando você comprimir essa parte, você vai obter uma compressão que vai do 0 até menos infinito. Tá? Então, a imagem da função são os x menores ou iguais a 0, os y, né? Os y menores ou iguais a 0, y igual a 1 ou y maior ou igual que 7/4. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Y menor ou igual a 0, ou y igual a 1, ou y maior ou igual que 7/4.